Tenemos un bolígrafo que alguien dejó con Pastor Glenio. Parece que tenemos. Aquí está. Yo me puedo quedar con él. Si nadie viene a buscar, Rubén, escribe. Eu quero primeiro agradecer a Deus por esse tempo que nós tivemos juntos. Primero quiero agradecer a Dios a ese tiempo que estuvimos juntos. Gracias, Señor. Eu tenho sido tratado pelo Senhor He sido tratado por el Señor na comunhão e no convívio com os irmãos. en la comunión y en el convivio con los hermanos. Eu sei que Deus tem falado algumas coisas para nós. Yo sé que Dios ha hablado algunas cosas con nosotros E é uma alegria muito grande quando Ele está nos usando como instrumento. y es una alegría muy grande cuando Él nos usa como su instrumento. Gracias, Señor. Certa ocasião, uma irmã que Deus havia me usado para ajudá-la, En una ocasión, cuando Dios me había usado para ayudar a una hermana, ela veio me agradecer. ella me vino a agradecer. E eu disse, a senhora já foi operada? Y yo le hablé, vos ya fuiste operada, usted ya fue operada, Passou por uma cirurgia? pasó por alguna cirugía. Ela disse, já fui operada 2, 3 vezes. Sí, ya he sido operada 2 o 3 veces. Quando você terminou a cirurgia, você pediu licença para ir ao centro cirúrgico? Bueno, y cuando saliste del quirófano, pediste permiso para salir de allá E agradecer o bisturi que y agradecer al bisturí cortado você. que te cortó en la cirugía. Eu disse, não. Ella dijo no. Eu disse, por que você não foi agradecer o bisturi e a pinça? Y yo le pregunté, pero ¿por qué no te fuiste a agradecer entonces al bisturí, a la pinza, a los instrumentos que hicieron la cirugía? Ela disse, eles são instrumentos. Y porque son meramente instrumentos. Eu disse, muito obrigado. Gracias. Yo le hablé, gracias entonces. Eu só sou instrumento. Yo tampoco solamente soy un instrumento. Você agradeça ao médico. Hay que agradecer al doctor. Amén. Deus vai nos usar. Dios sí nos va a usar, Mas não é você nem eu que somos os dignos da glória. pero no sos ni tú ni yo que somos dignos de la gloria. Amén, Señor. Nós temos que ter a consciência que Deus pode usar qualquer um. Sí, tenemos que tener la conciencia de que Dios nos puede usar a cualquiera de nosotros. Ele usou Nabucodonosor, Él usó a Nabucodonosor, ele usou Ciro, usó a Ciro, ele usou uma jumenta usó un asno, una burra, para falar com um profeta burro. para hablar con un profeta burro. Ele pode me usar También puede usarme, Gracias, Señor. e pode usar você também. también puede usarme. Nós somos instrumentos nas mãos de Porque Deus. somos instrumentos en sus manos. Ele às vezes nos surpreende. A veces Él nos sorprende, Ele vai usar aquilo que menos tem importância. Él va a usar aquello que menos es importante para nosotros. Nós só temos que glorificar ao Senhor, Tenemos que glorificar al Señor, porque Ele faz coisas extraordinárias. porque hace cosas extraordinarias. Amén, Señor. Sem dúvida nenhuma, eu creio que os apóstolos cometeram um erro na seleção de Matias. Sin duda alguna, yo creo que los apóstoles cometieron un error cuando seleccionaron a Matías. Eles elegeram Matias para
votaram e fizeram uma sorte e elegeram Matias para ser o substituto de Judas. Jugaron suerte para elegir a Matías para ser el sustituto de Judas. Vocês sabem mais alguma coisa de Matias? ¿Saben algo más de esta persona? Ele sumiu na história. Él desapareció en la historia. Não tem nenhum relato na história da igreja. No hay ningún registro en la historia de la iglesia sobre él, Qualquer lugar que ele tenha ido. o de cualquier lugar que haya ido. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas do nosso jeito. Porque muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera. Nós queremos substituir as coisas de Deus com os nossos planos. Y queremos sustituir las cosas de Dios con nuestros planes. E o substituto de Judas não era Matias, Y el sustituto de Judas no era Matías, era Saulo. era Saulo. Amén. No lugar do mais perverso, Deus colocou o apóstolo mais... o pior que poderia ser e o melhor que poderia ser. En el lugar del más perverso, Dios puso aquel que era el peor, pero que podría ser el mejor. A escolha foi feita por Deus. La elección fue hecha por Dios. E quando Deus escolhe, ninguém pode mexer nisso. Cuando Dios elige, nadie puede tocar en ese tema. São assuntos que a gente não sabe entender. Porque son cosas que no sabemos entender. Quando Rebeca viu uma briga na barriga dela, Cuando Rebeca se percató que había una pelea en su panza, ela ficou muito preocupada. ella también se volvió tan preocupada. Ela disse: o que está acontecendo? Que tem duas pessoas brigando aqui no meu ventre. ¿Cómo puede pasar eso que hay dos bebés acá que pelean en mi vientre? E então Deus disse para ela: são duas nações que estão aí na sua barriga. Entonces Dios dijo, bueno, son dos naciones que hay en tu vientre. Mas o mais novo será o que vai ser o escolhido. Y el menor va a ser el elegido. E o mais velho vai ser servo do mais novo. Y el mayor va a servir al menor. Porque Adão é o mais velho Porque Adán es el mayor, e Jesus é o segundo. Jesús es el segundo. E Deus nunca fica com o primeiro, Y Dios nunca se queda con el primero, é sempre com o segundo. siempre con el segundo. Caim e Abel, Caín, Abel, Ismael e Isaac, Ismael, Isaac, Esaú, Jacó, Esaú y Jacob, o mais velho e o pródigo, los hermanos de la parábola, el mayor y el menor, e Saulo e Paulo, Saulo y Paulo. na mesma pessoa. La misma persona, Mas são duas realidades pero diferentes. dos realidades distintas. E aquela briga da barriga de Rebeca era uma guerra entre a carne e o espírito. Y la pelea en el vientre de Rebeca era una pelea entre la carne y el espíritu. Esaú é o mais velho, Esaú es el mayor, ele é profano, profano, ele só se preocupa com as coisas terrenas. solamente busca las cosas terrenales. O Deus dele é o ventre, Su Dios es el vientre, es su vientre, ele é um ser carnal. es un carnal. E Jacó é o tipo do pecador mais safado que existe. Y Jacob es un tipo del pecador del más zafado que existe. Mas é por essa gente que Deus gosta. Y es exactamente esa clase de gente Señor, que le encanta a Dios. Deus escolheu as coisas ruins, Dios eligió las cosas peores, as coisas que não são, las cosas que no son, para confundir as que são. para confundir a las que son. E Deus resolveu escolher Jacó. Y Dios decidió elegir a Jacob. Gracias, Señor. Por que o Senhor fez isso? ¿Y por qué hiciste eso, Señor? Porque é segundo a eleição da graça. Porque es según la elección de la gracia. E se é segundo a eleição da graça, quanto pior, melhor. Y si es según la elección de la gracia, cuanto peor, mejor. Isso é
contrassenso. pero eso no hace sentido para nuestras cabezas. Jacó foi trapaceiro. Jacob fue un tramposo, Ele começou a trapacear o irmão na barriga da mãe. empezó a hacer trampas desde la panza de su madre. Ele nasceu segurando no pé do irmão. Nació atacando el pie de su hermano. Ele era pegador de pé. Agarraba el pie, E ele passou o irmão para trás, le pasó a su hermano hacia atrás, ele passou o pai para trás, también a su papá, ele le ganó a su passou o papá, sogro para trás también a su suegro, 7 vezes, Sí. 10 vezes. 10 veces. Ele só não conseguiu passar Deus para trás. Solamente no pudo pasar Dios para atrás, Porque Deus havia escolhido a Jacó. porque Dios le había elegido. E Deus precisava encontrar com Jacó no lugar certo. Y Dios necesitaba encontrar con Jacob en el lugar correcto. Deus levou Jacó a ter decepções, Dios llevó a Jacob para que se decepcionara cada vez más, até que ele resolve sair da casa do seu sogro. hasta que decide salir de la casa de su suegro. E quando ele chegou em Jaboque, Y cuando se fue a Jacob, ele tem uma grande peleja. ahí va a entrar en una gran pelea. Essa é a luta do eu contra Deus. Y esa es la lucha del yo contra Dios. Jacó pelejou quase uma noite inteira. Y por casi una noche entera él estuvo luchando. Até que o Senhor disse, eu vou desistir desse cara. Hasta que el Señor dijo, bueno, voy a desistir de este. E ele então disse, o senhor não vai sair daqui enquanto o senhor não me Y abençoar. Jacob dijo, bueno, no te vas hasta que me bendigas. E ele pergunta, qual é o teu nome? Y él hace una pregunta, ¿cuál es tu nombre? E ele respondeu, meu nome é vigarista. Y él va a contestar, mi nombre es tramposo. Minha especialidade é enganar. Mi especialidad es engañar. Eu sou um enganador por excelência. Soy engañador por excelencia. E Deus diz, agora você tem identidade. Y Dios le dijo, ah, ahora sí tenés una identidad. Você reconhece quem és. Reconociste quién sos. Agora em diante você nunca mais será chamado Jacó. Pero de aquí en adelante no vas más a tener este nombre de tramposo, de Jacob. Você vai ser o príncipe. Vas a ser un príncipe. E Jacó morreu em Jaboque. Y Jacob murió en Jaboc. Do outro lado nasceu Israel. Y del otro lado nació Israel. Mas Israel é um príncipe manco. Pero Israel es un príncipe lisiado. Ele tem os sinais da cruz. Tiene las señales de la cruz. Ele não pode correr. Él no puede ir rápido. Ele tem que ir mancando. Tiene que ir despacito. Todos os príncipes de Deus são mancos. Todos los príncipes de Dios son lisiados. Em Israel não tem Olimpíada. En Israel no hay olimpiadas, Só tem solo para-Olimpíadas. para olimpiadas. Todos são aleijados. Todos son lisiados, São os mancos, todos son cojos, os cegos, los ciegos, os aleijados, los lisiados. que são convidados para o banquete de Deus. Estos son los invitados para el banquete de Dios. O Evangelho tem especialidade com aquilo que não é. La especialidad del Evangelio está con los que no son, las cosas que no son. Por isso os religiosos sempre ficam com muita raiva do Evangelho. Por eso los religiosos siempre se ponen muy enojados con el Evangelio. Ismael perseguia Isaac. Ismael perseguía a Isaac. E o apóstolo Paulo vai dizer, assim como outrora, o que nasceu segundo a carne, Y el apóstol Pablo va a decir, así también como en otro tiempo la carne perseguía,
Os que nasceram Los que nacieron según la carne perseguían los que nacieron según Según la la promesa. promesa, assim também agora. así también ahora. Você nunca vai encontrar um evangélico no termo que nós estamos usando aqui, Nunca vas a encontrar un evangélico dentro de los términos que estamos utilizando aquí. evangélico aqui não é o que pertence a uma denominação No evangélica, vamos a llamar evangélico a aquel que pertenece a una denominación evangélica, mas aquele que crê na graça suficiente de Cristo. mas aquel que cree en la gracia suficiente de Cristo. Perseguir alguém, Nunca vamos a encontrar a esa persona persiguiendo a alguien. ele pode ser perseguido, Él puede ser perseguido, mas ele nunca será pero perseguido. él nunca va a perseguir. Ele nunca será um perseguidor. Pero él nunca va a ser un persecutor. Ele é um perseguido, Es un perseguido, mas não um perseguidor. pero no un persecutor. Se eu sou perseguidor, eu não sou evangélico. Si soy un persecutor, no soy un evangélico, Eu sou um soy religioso. un religioso. Saulo era perseguidor. Saulo perseguía, Paulo era perseguido. pero Paulo era perseguido. Saulo foi um homem cruel. Saulo fue un hombre cruel Paulo era uma pessoa dócil. y Pablo era dócil. Deus trocou. Dios hizo un cambio. Depois que Saulo caiu no caminho de Damasco, Después que Saulo se cayó en el camino de Damasco, ele não foi para Jerusalém, él no se fue hacia Jerusalén, ele foi para o deserto. y sí para el desierto. Ele foi para o seminário de Deus. Se fue al seminario de Dios. Ele não teve instrução de homens. Él no recibió instrucciones de hombres. Ele foi aprender na instrução da solitude. Él fue a aprender en la instrucción de la solitud. Soledad. A solitude não é você estar sozinho, La soledad no es estar solo, mas estar na presença de Deus sem ninguém mais. mas estar en la presencia de Dios sin nadie más. Paulo esteve durante 3 anos no deserto da Arábia, Pablo estuvo por 3 años en el desierto de Arabia, aprendendo com o Senhor o que é o Evangelho. aprendiendo con el Señor qué es el Evangelio. Ele foi o que teve, dos apóstolos, foi o que teve a melhor revelação do Evangelho. De todos los apóstoles, él fue quien tuvo la mejor revelación de lo que es el Evangelio. Porque, de fato, ele foi totalmente desconstruído pela cruz. Porque de hecho él fue totalmente desconstruido por la cruz. Ele considerou todo o arcabouço que ele tinha de conhecimento depois de Damasco, ou antes de Damasco, Él consideró todo lo que él tenía de conocimiento después de Damasco como refúgio. como refugio, como Basura. basura. Essa palavra é uma palavra bastante forte. Esta es una palabra fuerte, Não é esterco. no es estiércol, Porque esterco é alguma coisa que você pode utilizar para o crescimento das plantas. porque eso se puede utilizar para abonar las plantas. A palavra refúgio é algo que você não pode utilizar para nada. Sí, que en español tenemos la palabra basura, que es como
estiércol. Es algo que no se puede usar, no porque el estiércol sí se puede usar para abonar, pero la palabra Lo de los animales, del estiércol. que está en el original es algo que no se usa, no se puede usar para absolutamente Basura, nada. Desecho. Son De- desechos. Un desecho. Deixa eu tentar explicar. Él va a intentar explicar. Fezes de gado Heces de ganado é um estrume, es un estiércol. esterco. Estiércol. Fezes de homem Pero las heces del hombre não servem, no No sirven, sirven. Son contaminantes. não produz vida. porque no produce vida. Todo lo contrario. Se eu fizer uma compostagem, Compostera, se hiciera como una Un compost. Un compost. colocar matéria orgânica, bueno, si vamos a poner material orgánico, Un compost. por exemplo, palha de milho, paja de choclo, de maíz, Sí. sangue, sangre, coloco ovo después estragado, huevo, Huevos. pintinho, polluelos, palha de hay arroz, paja de arroz, esterco de galinha. estiércol de gallina. Eu puser todas essas coisas para fazer Si pongo todo esto Abono. para hacer un abono, No. composto compuesto, Sí. composto, Compost. composto. de matéria orgânica, isso vira adubo. Entonces toda esa materia orgánica se vuelve en abono Você deixa aquilo num local, molha, y vamos a poner un poco de agua y Y dejar por sol. un tiempo bajo sol. e aquilo fermenta Eso va a leudar e forma um adubo de primeira qualidade. y se va a transformar en un abono buenísimo. Se você puser 100 gramas de fezes humanas Pero si colocamos 100 gramos de heces humanas numa extensão de 1 quilômetro de comprimento deste material orgânico, en una extensión de 1 kilómetro de este material orgánico, con 1 kilómetro de largo, si e colocamos por 100 gramos 1,80 m de altura por 1,80 metro de alto, e por 2 metros de por largura, 2 metros de ancho, se você puser 100 gramas de colocamos fezes humanas, 100 gramos de heces humanas, estraga tudo. se va a descomponer todo. O homem é um animal tão perverso El hombre es un animal tan perverso que nem as fezes dele servem para que nada. ni sus heces sirven para nada. Estraga tudo. Descompone todo. Essa palavra que Paulo usou, La palabra que utiliza Pablo en el original, refúgio, rechazo, desperdicio, basura, é uma palavra tão pesada es una palabra muy fuerte, que não serve para nada. es algo que no sirve para nada. Ele está dizendo que toda religião que ele recebeu do passado, Él está hablando aquí que toda la religión que él ha recibido desde en todo su pasado, su vida, ele era hebreu de hebreus. era un hebreo de hebreos. Sabe o que significa isso? ¿Sabe lo que significa? Não havia cruzamento com outros povos. Ele era das próprias famílias hebreias. Raza pura. Genuinamente hebreo, no había mezclas. Não havia mescla. Era raza. Quanto a lei, ele era fariseu. En la ley era un fariseo Ele era da tribo de Benjamim, de la tribu de Benjamín, onde teve o primeiro rei, de donde salió el primer rey, cujo nome ele levava, cuyo nombre él mismo llevaba, Saúl. Saúl. Ele era provavelmente da linhagem de Saúl. Probablemente del linaje de Saúl, Ele era irrepreensível quanto à lei. irreprochable en cuanto a la ley. Se
se houvesse prêmio Nobel de dignidade, Si hubiera un premio Nobel de dignidad, Paulo era o primeiro da fila. Pablo iba a ser el primer candidato a recibir. Mas depois de Damasco, Pero después de Damasco, ele considerou tudo isso él consideró todo como refúgio basura por causa da sublimidade de Cristo Jesus. por causa de la sublimidad de Cristo Jesús. Amén, Essa palavra aleluya. sublimidade vai ser o oposto do refúgio. Y esta palabra sublimidad va a ser el opuesto de basura. A sublimidade de Cristo Jesus vai se opor exatamente a tudo aquilo que ele tinha atrás. La sublimidad de Cristo Jesús se va a oponer a todo lo que él tenía hacia atrás en su vida. Por quê? ¿Y por qué? Saulo morreu. Porque Saulo murió. E depois da ressurreição, Y después de la resurrección, não é mais Saulo, ya no encontramos más a Saulo, é Paulo. y encontramos a Paulo. Paulo significa homúnculo, homenzinho, Pablo significa un hombre pequeño, anão, un enano, insignificante. un nadie. Saul era o homem mais alto da tribo de Benjamim. Saúl era el más alto de la tribu de Benjamín, Por isso que ele se tornou rei. por eso le hicieron rey. Paulo era homúnculo, Y Pablo un chiquitito, insignificante. un insignificante. Gloria a Dios. Em português nós dizemos Zé Ninguém. En portugués decimos un cero nadie. Un don nadie. Quem é você? ¿Quién sos? O mendigo da graça. El mendigo de la gracia. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Este homem escreveu a sua carta mais impactante e chama-se Gálatas. Y él escribió la carta más impactante que recibe el nombre Gálatas. É uma carta que ele bate contra o sistema Una, da religião judaica. una carta donde él va a golpear todo el sistema de la religión de los Judaica. judíos. E é a religião da performance. Que es la religión de la performance, de la religión de la Formalidade, formalidad, da passarela. claro, donde uno pasa para exhibirse, para mostrarse. A religião onde você está tendo como A espectadores. donde recibe admiración de la gente. Você está no meio de uma plateia que está olhando para A você. donde hay todo un escenario que te mira a ti. E ele agora vai viver com só na plateia. Y ahora él va a vivir con uno solo en el escenario. Ele vai viver a obscuridade. Y va a vivir la oscuridad. Ele disse, nem eu mesmo me julgo. Él dijo, ni yo me juzgo a mí mismo. Pouco se me dá a sua opinião. No me hace la diferencia tu opinión. Eu estou vivendo na presença daquele que me aceitou. Porque yo vivo en la presencia de aquel que me aceptó. Aleluya. Aleluya. Isso é uma mudança de mentalidade. Y este es un cambio de mentalidad. É como a lagarta que virou Es borboleta. como la oruga que se vuelve mariposa. E nessa carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer assim, o que aconteceu com vocês? Y en esta epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo va a decir qué pasó con ustedes. O que foi que vocês, que estavam indo tão bem, de repente começou a paralisar? ¿Qué pasó? Que ustedes caminaban tan bien y de repente se detuvieron. Vocês perderam o juízo? Perdieron el buen senso, el juicio. Vocês foram hipnotizados por quem? Fueron hipnotizados por quién.
Foi Cristo exposto como crucificado diante dos seus olhos e agora vocês estão olhando para quê? Ustedes que tenían a Cristo crucificado delante de tus ojos, ¿a quién están mirando ahora? Quem foi que pegou os olhos de vocês e tirou da cruz e colocou em cima de lei? ¿Y quién fue que quitó los ojos de ustedes de la cruz para poner en las leyes, en la ley? E então ele vai dizer, olha, eu fico muito admirado Entonces él va a decir, me sorprende que vocês, tendo começado pela graça, agora vocês estão se aperfeiçoando num caminho que estava ultrapassado. ustedes que empezaron también por la gracia, ahora se están perfeccionando en la ley, en un camino ya totalmente ultrapasado. Sabe por que o pecado não tem domínio sobre vocês? ¿Saben por qué el pecado no tiene dominio sobre ustedes? Porque vocês não estão debaixo da Porque no da lei, no estão están bajo debaixo da la ley, graça. pero están bajo la gracia. Amén. Sabe o que serve a lei? Isso ele está falando em Romanos. Entonces en Romanos él va a decir, ¿saben para qué sirve la ley? Para excitar a pecaminosidade. Para exponer la pecaminosidad de la gente. Se você quiser ver como é que as pessoas desobedecem, põe a lei. Si quieres ver cómo la gente es desobediente, empiece a poner leyes en ellas. Eu me lembro quando eu morava no Rio de Janeiro, Me acuerdo cuando vivía en Río, eles fizeram uma espécie de pegadinha. ellos hicieron por la calle como una especie, una clase de trampa para la gente que pasaba por la calle. E eles puseram um buraco assim e uma Fizeram placa, não olhe aqui. Un agujero, en un cartel, un agujero y una flecha que decía, no mire por aquí. aquí. E puseram uma câmera de televisão lá num ponto. Y en un punto X había una cámara de televisión filmando para ver a los curiosos. Então a pessoa passava ali e Entonces la ela gente olhava, pasaba por la vereda não olhe aqui. y cuando veía el cartel, no mires aquí, 95% voltava 95% de la gente regresaba para ir olhar. para mirar. Ele ia andando, Él iba caminando, voltava, regresaba, olhava, miraba, tornava a andar um pouco, volvía, aí tornava a voltar, miraba hacia atrás otra aí vez, voltava regresaba, e ia olhar. miraba. E lá dentro estava dizendo, Y adentro decía, por que você é tão curioso? ¿por qué sos tan curioso? Por que você condena Adão por ¿Por ter qué pecado? condenas a Adán por haber pecado? Porque tem a mesma natureza. Tenés la misma naturaleza. Ay, Señor. Só quem não voltava os analfabetos que não sabiam ler, Solamente los que no regresaban eran los analfabetos, porque no sabían leer, ou os deficientes que não o conseguiam. los deficientes visuales, porque no podían ver también, Mas sem exceção, pero sin excepción. aqueles que liam queriam voltar. Todos que leían el cartel querían regresar y ver. A lei não serve para a salvação. La ley no sirve para salvar. A lei serve para diagnosticar a rebeldia do La ley sirve para dar un diagnóstico de nuestra rebeldía. Oh, Señor. Durante as 42 paradas do povo de Israel, desde que saíram de Gósen até entrar em Gilgal, Por las 42 jornadas que pasó Israel desde Gosén hasta Gilgal, 10 paradas foram pela graça. las 10 primeras fueron por gracia. A 11ª é o Sinai. La 11ª es el Sinaí, E depois do Sinai, tudo é pela lei. y después del Sinaí todo es por la ley. E dali para frente o povo é tremendamente implicante, murmurento, chato, Y problemático. de ahí en adelante vemos a un pueblo totalmente murmurador, enojado,
enojado, implicante, insatisfecho, porque ele vê o seu pecado e não sabe como resolver. porque él ve a su propio pecado y no sabe cómo solucionar. Então Paulo está dizendo: eu estou tão perplexo que vocês tenham deixado depressa aquele que chamou de Cristo para o Evangelho para outra coisa que eu não sei o que é. Entonces Pablo va a decir, yo estoy tan perplejo en ver cómo ustedes se alejaron de aquel que os ha llamado De Cristo, de Cristo para outro Evangelho. otro evangelio que yo ni sé cuál es. Um Evangelho que não é Evangelho. Un evangelio que en realidad no es el evangelio. Vocês vão perverter o Evangelho de Cristo. Van a pervertir el evangelio de Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Pero les quiero decir una cosa. Mesmo que um anjo, Aunque un ángel, mesmo que Miguel ou Gabriel, aunque Miguel o Gabriel que desça lá do céu descienda del cielo e anuncie outra coisa além de Cristo y crucificado, anuncie otra cosa más allá que no sea Cristo y esté crucificado, considere isso como maldição. considere eso como un anatema. Deus falou de muitas maneiras. Dios ha hablado de muchas maneras, Ele falou pelos profetas, por los profetas, mas agora Ele nos falou pelo Filho. pero ahora nos habla por el Hijo. Aleluya. Deus não tem nada mais para nos falar fora do Filho. Dios no tiene nada más a hablarnos fuera de su Hijo. O que faz vocês perderem o rumo? ¿Qué es que les hace perder el rumbo? É que vocês procuram o favor dos homens e não o favor de Deus. Es porque ustedes buscan el favor de los hombres y no el favor de Dios. Vocês estão olhando para o que as pessoas vão dizer. Ustedes miran para lo que las personas tienen a decir. Eu estava pregando numa igreja lá no meu estado, no Paraná. Cuando yo predicaba allá en la iglesia que estamos en Paraná, Um pastor estava ouvindo. un pastor oía Ele disse para mim depois: Glênio, y me decía después, Glenio, eu tenho dois filhos. Eu tenho dois filhos e se eu pregar essa mensagem, a igreja vai me mandar na rua. Glenio, yo tengo dos hijos y si yo empiece a predicar este mensaje, la iglesia me va a echar. Y yo tengo dos hijos. Como é que eu vou criar meus filhos? ¿Cómo voy a hacer con mi familia? Eu fiquei tão emocionado. Me emocioné Eu disse: eu não gostaria de ser seu filho. y hablé, yo no quería ser tu hijo. Que Deus me livre de um pai como você. Que Dios me libre de un padre como tú. Porque um homem que vende a sua alma por causa dos seus filhos Porque un hombre que vende su alma por causa de sus hijos, não confia que Deus possa suprir no meio das dificuldades. un hombre que no confía que Dios pueda suplir sus necesidades. Você está olhando para a plateia ou está olhando para o Senhor? ¿Estás mirando hacia la gente o estás mirando hacia el Señor? Santo tu nombre, Señor. Paulo disse: o evangelho que eu anunciei para vocês não é um evangelho segundo o que pensam ou o que querem as pessoas. Pablo dijo, el evangelio que os he anunciado no es el evangelio que la gente quiere oír, la gente desea, mas es algo que he recibido de Dios. Eu não aprendi de Pedro, nem de João, nem de Tiago, Yo no he recibido de Pedro, Juan, de Jacob, mas mediante revelação de Jesus Cristo. mas por revelación de Jesucristo. Vocês se lembram qual foi meu procedimento no judaísmo antes? ¿Se acuerdan la manera como yo procedía cuando estaba en el judaísmo? Eu me avantajava aos demais daquela época, nas minhas En tradições. todas mis tradiciones yo llevaba ventaja en todos ellos. Yo era mucho más que ellos. Quando, porém, Cuando ao que me separou antes de eu nascer,
Cuando aquel que me había apartado desde antes de que naciera, me chamou. cuando me llamó a mí, Ele me separou antes de eu nascer. me apartó antes de que yo naciera. Ele me chamou pela sua graça. Me llamó por su gracia E aprove revelar seu Filho em mim, y reveló su Hijo en mí, para que eu o pregasse entre os gentios. para que yo le predicara entre los gentiles. Sem detença, não consultei carne e sangue. Y sin pensar, no he consultado a carne y sangre. Não fui para Jerusalém. No fui hacia Jerusalén, Fui para o cemitério. me fui hasta el cementerio. Não é num seminário que a gente aprende do Evangelho. No es en el seminario que uno aprende del Evangelio. Nós aprendemos do Evangelho no cemitério. Aprendemos del Evangelio en el cementerio, É na morte. es en la muerte. Porque o Evangelho não é uma construção do pensamento humanista. Porque el Evangelio no es una construcción del pensamiento humanista, É a vida que nasce da tumba. pero sí la vida que nace de una tumba. Depois de 3 anos, eu fui a Jerusalém. Y después de 3 años me fui hacia Eu Jerusalén. encontrei Tiago, eu encontrei Encontré a Santiago, Pedro, eu encontrei João, eu Pedro, tive com Juan. eles, mas você sabe que eles não me acrescentaram nada. estuve con todos ellos, pero ellos no me añadieron nada. Depois eu fui para a Síria, fui para Sicília. Me fui hasta Siria, Eu não era Sicilia. conhecido das igrejas da Judéia, que Yo no estavam era em Cristo, conocido de las iglesias de Judea que estaban en Cristo, mas aí eu comecei a pregar o Evangelho. pero empecé a predicar el Evangelio. 14 anos depois eu fui a Jerusalém 14 años después me fui hacia Jerusalén com Barnabé. con Bernabé. Mas sabe o que eu encontrei depois desse problema? Pero ¿saben qué encontré después de esto? Pedro tergiversando. Pedro tergiversando. Pedro estava mudando de casaca. Pedro cambiando de opinión. O apóstolo Pedro, El apóstol Pedro, voltando para os rudimentos, regresando hacia los rudimentos. e ele enfrentou Pedro na cara. Entonces Pedro va cara a cara con Pablo va cara a cara con Pedro Na frente de todos. cuando estaban todos presentes. Aquele anãozinho Aquel hombre chiquito, Pablo, insignificante. aquel insignificante. Que é isso, Pedro? ¿Qué te pasa, Pedro? Quando estávamos nós aqui em Antioquia, Cuando estábamos aquí en Antioquía, tu comias a pururuca do porco? comías la piel del cerdo, así, esa cuando se pone en el horno, Tocino. que se queda toda crujiente. Tocino. 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 El tocino. Tocino, pero crujiente. Cuando estábamos solamente nosotros, comías el tocino crujiente. Deus tinha libertado Pedro por causa de Cornélio. Dios había liberado a Pedro por causa de Cornelio. Pedro era um preconceituoso. Él era un preconceptuoso. Ele era um judeu judaico, judaizado, judaizante, judiando dos outros. Era un legalista al extremo que trataba de poner sus leyes sobre las espaldas de la gente. E Deus diz para ele assim: eu quero que você vá evangelizar Cornélio. Y entonces Dios va a decir, andale a evangelizar a Cornelio. Lá eu não Y vou. Pedro dijo, ah, Eu vim para o povo judeu. he venido para los judíos. E Deus então mostra aquele lençol cheio de coisas imundas. Y el Señor le muestra entonces el lienzo lleno de animales inmundos. E nós temos aí um diálogo entre o Senhor e Pedro com a maior contradição que existe na Bíblia. Y ahí tenemos un diálogo con una contradicción gigante.
¿Sabe por qué? ¿Y saben por qué? Porque o Senhor disse assim: Pedro, mata e come. Porque el Señor le dijo, Pedro, mata y come. E ele dá uma resposta que é a maior contradição da Bíblia. Y él va a contestar de una manera que es la contradicción más grande de la Biblia. Ele diz: Senhor, Él va a decir, Señor, não. y va a decir, no. Se é Senhor, Porque si es Señor, não pode ser não. no puede ser no. Se é não, Y si es no, não é Senhor. no es Señor. No, Señor bendito. Senhor, Señor, no. nunca coloquei Jamás. na minha boca coisa imunda. Jamás he colocado algo inmundo en mi boca. E o Senhor disse para ele: não consideres imundo aquilo que eu purifiquei. Y el Señor le va a decir, no consideres inmundo lo que yo he santificado. Aleluya. E Pedro, então, ele foi desconstruído dessa ideia judaizante Entonces Pedro fue desconstruido de este legalismo e ele foi pregar o evangelho para Cornélio. y fue predicar el evangelio a Cornelio. Mas com o passar do tempo, Pero con el pasar del tiempo, por causa da influência dos judaizantes que estavam dentro da igreja, por recibir la influencia de los judaizantes que estaban adentro de la iglesia, os judaizantes são aqueles que são judeus, los judaizantes son los judíos que se agregam à igreja, que se acoplan a la iglesia, mas não são convertidos. pero no son convertidos. Eles se convertem, Ellos se autoconvierten, mas eles não são convertidos. pero no fueron convertidos por el Señor. Você já ouviu alguém dizendo assim: quando eu me converti? Ustedes ya escucharon, cuando yo me he convertido, Tenha cuidado com essa pessoa, cuidado con esa persona, porque foi ele que se converteu. porque él se autoconvirtió. E a Bíblia perguntaram para Jesus: por que o Senhor fala por parábolas? Y la Biblia dice que preguntaron a Jesús, ¿por qué es que hablas por Ele parábolas? disse para que eles vejam com os olhos Y para que vean con sus ojos, e ouçam com os ouvidos oigan con sus oídos, e entendam entiendan e se convertam y se convierten e sejam por mim y perdoados. sean por mí perdonados. Sabe por que eu falo por parábolas? ¿Y saben por qué hablo por parábolas? Para que eles não vejam com os olhos, Para que no vean con los ojos, porque eles não ouçam com o para que ouvido no oigan con sus oídos e não entendam com o y coração no entiendan con el corazón e não se convertam. y no se autoconviertan. Porque se eles se converterem, eu terei que perdoá-los. Porque si ellos se convierten, les tengo que perdonar. E eu não posso perdoar alguém que se converte. Y yo no puedo perdonar a uno que se autoconvierte. Eu tenho que convertê-lo para que ele seja convertido por mim. Yo es que tengo que convertirle a él para que él sea convertido por Por mí. isso que o profeta Jeremias disse: converte-me e serei convertido. Por eso el profeta Jeremías va a decir, conviérteme y voy a ser convertido. Salva-me e serei salvo, Sálvame y seré salvo, porque tu és o meu louvor. porque tú eres mi alabanza. Bendito Señor. Um homem que se converte é um perigo, Un hombre que se autoconvierte es un peligro. e um homem que é convertido por Deus, ele não tem mais o que se agarrar. Y un hombre que es convertido por el Señor, él no tiene más que justificarse. Os judaizantes são pessoas que entram para a igreja, mas eles não estão em Cristo. Los judaizantes son los que adentran en la iglesia, entran en la iglesia, pero no fueron convertidos por Cristo. Qual é a coisa mais hermosa que há? ¿Cuál es la cosa más hermosa que hay? Que leímos aquí en el canto. Ser de Cristo. Estar em Cristo. Estar en Sí, Cristo. Essa coisa mais hermosa. es la Amén. cosa más hermosa que cantamos. Lo más hermoso que nos pudo suceder. Estar em Cristo. Estar Sí, en amén. Cristo. Não é estar em la iglesia. No estar en la iglesia. Lógico que quem está em Cristo também está em la iglesia. Claro, y quien está Pero en está- Cristo está en la iglesia del Señor. Mas quem está na igreja não significa que está em Pero Cristo. muchas veces estar en una congregación no significa estar en Cristo. Oh, bendito Señor. E Pedro agora estava sendo influenciado
judaizantes. Y Pedro recibía entonces influencia de los judaizantes E ele começou a retroagir, y empezó a Retroceder. retroceder, preocupado com o comportamento. preocupado con la gente, con las opiniones. E Paulo diz que enfrentou-os frente a frente. Y Pablo dijo que tuvo que hablarles cara a cara. Sabe que a influência de Pedro foi tão forte que até Barnabé dissuadiu. Y la influencia de Pedro fue tan grande que hasta Bernabé disuadió. E ali Paulo botou forte. Y Pablo mantuvo su postura, Repreendeu a Pedro reprendió a Pedro e disse: não está certo y isso. dijo, eso no está correcto. E ele então entra na comparação da obra da justificação totalmente pela graça e pela fé em Cristo. Entonces él empieza a hablar de la obra totalmente que es por la justificación, por la fe y por la gracia y por la fe en Cristo. E ele faz uma das perguntas mais interessantes. Ó Gálatas estúpidos. Y él iba a decir, oh Gálatas insensatos. A palavra insensato não é tão forte quanto o original. Esa palabra insensato no es tan fuerte como está en el original. Quem foi que hipnotizou vocês diante cujos olhos Cristo foi exposto como crucificado? ¿Quién fue que les hipnotizó los ojos? Em que Cristo foi Que Cristo exposto. fue expuesto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós. Yo quiero saber eso de ustedes. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? ¿Ustedes recibieron al Espíritu por las obras de la ley o por fe? Então ele vai pegar Abraão. Entonces él va a buscar a Abraham E nós precisamos estudar Abraão. y necesitamos estudiar a Abraham. Porque Deus pegou Abraão e começou a desconstruir Abraão lentamente, sem usar pé de cabra. Porque Dios empieza a agarrar a Abraham y de manera muy despaciosa, sin forzar, empieza a trabajar con Abraham. A Deus desconstruir. foi por 45 anos lidando com o quebrantamento de Y por Abraão. 45 años él fue quebrantando a Abraham en un proceso largo, lento. Deus tem muita paciência. Y Dios tiene mucha paciencia. E depois ele vai mostrar como é que a coisa aconteceu com as duas alianças. Después va a decir cómo fueron las dos A alianzas aliança de Agar de Agar e a aliança de Sara. y de Sara, Da carne de la e carne da promessa. y de la promesa, Do Sinai del Sinaí e da Jerusalém que desce. y de la Jerusalén que desciende. Vamos lembrar aqui o movimento para cima. Acuérdense del movimiento ascendiente Todas as hacia vezes arriba, esse movimento para cima, todo el movimiento que asciende, que sube, ele nos orgulha, nos trae orgullo, ele nos envaidece, nos envanece, ele nos eleva. nos eleva. Satanás disse assim: eu subirei ao mais alto céu Satanás dijo que subiré al más alto e cielo colocarei o meu trono acima das y voy nuvens. a colocar mi trono arriba de las Eu quero nubes. subir. Quiero E subir. ele enche isso em nós. Y Él pone todo ese deseo en nosotros. Muito pastor acha assim: eu sou importante, Mucho pastor piensa que es importante eu sou o pastor da igreja. porque soy el pastor de la iglesia. Olhe bem, o Salvador do mundo. Pero mire bien al Salvador del mundo. Ele está de cócoras, Él está agachado, com uma toalha na cintura, ceñido de una toalla, com uma bacia na frente, con un brillo y agua, lavando pés. lavando pies. Santo es tu nombre, Dios. Pedro disse: o senhor não lava meus pés de jeito nenhum. Pedro dijo, no vas a lavar mis pies, Porque ele estava pensando na subida. porque él pensaba en ascender.
E Jesus disse, se eu não lavar teus pés, você não vai fazer parte comigo. Y Jesús dijo, si yo no lavo tus pies, no vas a tener parte conmigo. Ele diz, não só os pés, mas cabeça. Bueno, entonces no solo los pies, sino cabeza. Porque Pedro era sempre exagerado. Porque siempre Pedro era un exagerado. Jesus disse, basta que eu limpe os seus pés, porque eu já limpei vocês pela Y palavra. Jesús dijo, baja que yo limpie tus pies, porque ya te he limpiado por la palabra. Todo movimento para cima é perigoso. Todo el movimiento hacia arriba, ascendente, Sí, que sí. lleva al mérito, es peligroso. O movimento é de cima para baixo. El movimiento es desde arriba hacia abajo. A Jerusalém desce, La Jerusalén desciende, o cordeiro desceu. el Cordero descendió. Quem primeiro subiu, senão aquele que ¿Quién fue el desceu? que subió sino aquel que descendió del cielo? Aleluya. Convém que ele cresça Conviene que él crezca, e que eu que desapareça. yo mengue, Aleluya. Que eu sumar. que yo desaparezca. Nada. Quem é você? ¿Quién sos vos? ¿Usted? Nada. ¿Quiénes son? Zero. Menos Cero. que la nada. Ótimo. Qué bueno. E então ele vai explicar isso de um modo e ele diz assim, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Entonces él empieza a explicar, miren, fue para la libertad que Cristo os ha liberado Não foi para a escravidão. y no para la esclavitud. Quem é que está botando peso em cima de vocês? ¿Quiénes les están colocando cargas? O que está acontecendo que vocês estavam correndo bem e agora estão marcando o passo? ¿Por qué iban tan bien y ahora se detuvieron? Liberdade não é libertinagem. Libertad no es libertinaje. Amén. Sí, Señor. Liberdade, eu posso todas as coisas, Liberdade mas é que nem eu- tudo me convém. Puedo todas las cosas, pero no todas me convienen. Porque o que me convém é fazer tudo aquilo que é da vontade do meu Pai. Porque lo que me conviene es hacer todo lo que es de la voluntad de mi Padre Celestial. De modo voluntário, De manera voluntaria Y por amor. y por amor. não por medo, No por miedo, não por culpa, no por culpa, não por vergonha, no por vergüenza, não por dever, no por deber, nem por interesse. ni por interés. E ele vai tentando explicar, mas eu quero chegar aqui no meu ponto final. Y él intenta explicar, pero yo quiero ahora llegar a mi punto final. Eu, porém, irmãos, Yo, hermanos, se ainda prego a circuncisão, si aún predico la circuncisión, porque continuo sendo perseguido, ¿por qué sigo siendo perseguido? logo está desfeito o escândalo da cruz. Luego está deshecho el escándalo de la cruz. Você sabe por que nós perdemos de pregar a cruz? ¿Saben por qué perdimos de predicar la cruz? Porque a cruz é escandalosa Porque la cruz trae escándalo e a cruz traz perseguição. y persecución. E nós preferimos não ser perseguidos. Y preferimos no ser perseguidos. Bendito Señor. Nós queremos ficar num ponto neutro. Queremos estar en un punto de comodidad Ten misericordia. neutral. Eles preferiam ser mutilados no pênis Ellos preferían ser mutilados en su órgano sexual, eles estavam se circuncidando hacían la circuncisión en la carne, e não recebendo a circuncisão da cruz. pero no recibiendo la circuncisión de la cruz. Porque a circuncisão física é visível para nós. Porque la circuncisión física es visible E a circuncisão da cruz é pela fé. y la de la cruz es por fe. Então Paulo termina dizendo uma das palavras mais extraordinárias que nós temos nesta carta. Entonces Pablo va a terminar hablando una de las palabras más extraordinarias que tenemos en esta epístola. Ele, até o versículo 11 do capítulo 6, tinha alguém escrevendo por ele. Hasta el versículo 11 del 6º capítulo, alguien escribía para Pablo. Ele, possivelmente no caminho de Damasco, sofreu trauma nos seus olhos. Posiblemente en el camino de Damasco pasó algo con sus ojos. Ele nunca passou a ter problemas nos seus olhos, a ponto que os Gálatas poderiam ter arrancado os olhos deles para dar a Paulo. Y
seguramente tuvo algún problema porque leemos en la carta de los Gálatas que ellos querían arrancar sus ojos y darles a Pablo. E aí ele diz assim: vede com que grandes letras vos escrevi Então, de próprio punho. Pablo va a decir, ved con cuán grandes letras los escribí de mi propia mano. Todos os que querem ostentar-se na carne, Todos los que quieren ostentarse en la carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, estos os obligan a que os circuncidéis, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Agora ele diz o texto mais sublime que está nesta carta. Y él va a decir entonces el texto más sublime que encontramos en esta carta. Mas longe esteja de mim Pero lejos esté de mí gloriar-me, gloriarme, a não ser na cruz de Cristo, sino en la cruz de Cristo. Amén. para a qual o mundo está crucificado para mim, Porque en el mundo me has crucificado a mí e eu y yo para. al mundo. Aqui está. Aquí tenemos O credo da cruz. el credo de la cruz. Cruz, credo, Cruz credo é o espanto. es un espanto en portugués. Significa un espanto. É um horror. Es algo horrible. Cruz, credo. Es cuando uno toma un susto. Você vê uma coisa horrível. Cruz, credo. Es una expresión cuando uno ve algo horrible. Cruz, credo é ver a igreja não pregar o credo da cruz. Y cruz credo es ver la iglesia no predicar el credo de la cruz. O credo da cruz Porque el credo de la cruz não é uma doutrina, no es una é doctrina. uma pessoa crucificada. Es una persona crucificada con Cristo. Mas longe esteja de mim Pero lejos esté de mí gloriar-me, gloriarme, a não ser na cruz de Cristo. sino en la cruz de Cristo. Quem é você, Paulo? ¿Quién sos vos? ¿Quién es usted, Pablo? Eu Pablo. sou um crucificado com Cristo. Yo soy un crucificado con Cristo. Que eu não vivo mais, Y no vivo más yo, mas Cristo mas vive em Cristo mim. vive en mí. Aleluya. Campbell Morgan Campbell Morgan diz: todo o que prega a cruz dijo, todo aquel que predica la cruz tem que estar pregado na cruz. tiene que estar crucificado en la cruz, clavado en la cruz. Em português há um trocadilho. Y en portugués sí hay un juego de palabras, Quem prega porque dice, pregar en portugués puede ser predicar, pero también puede ser clavar. quem prega a cruz Entonces, en portugués decimos el que prega, el que predica, pero prega como que clava. Quem prega a cruz está pregado. El que prega tiene que estar Pregado. pregado. Que clava de Pero en mí. español no hay sentido. Não há esse sentido. En español es el que predica tiene que estar clavado. Clavado. En Clavado portugués en tenemos la la cruz. misma palabra. Tu estás clavado em la cruz. Que así sea, Señor, Señor, socórreme. Como sabes? porque lo creo. Como sabes que tú estás clavado en la cruz? ¿Cómo uno puede saber esto? Não é porque você sente, No es porque sentimos, não é porque você entende, no porque entendemos, é porque a palavra de Deus diz. más porque dice la palabra de E nós Dios. vivemos pela fé. Y nosotros vivimos por fe. E se vivemos por fé, vivemos pela palavra de Si Deus. vivimos por fe, vivimos por la palabra de Dios. Oh, bendito Señor. Bendita tu palabra, Señor. Nós temos um diagnóstico preparado. Tenemos un diagnóstico preparado. Deus já realizou tudo. Dios ya ha realizado todo. A cruz não pode ser pregada esporadicamente.
La cruz no puede ser predicado de manera esporádica, así a cada cuando. ¿De cuando en cuando? A cruz começou na eternidade La cruz empezó en la eternidad e vai terminar na y va a eternidade. terminar en la eternidad. Amém. Nós estávamos nos propósitos de Deus já no plano do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Estábamos en el propósito de Dios, en el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. E viveremos no céu debaixo dos efeitos eternos da cruz. Y viviremos en el cielo bajo los efectos eternos de la cruz. A última ilustração. Y la última ilustración de hoy. Ela era uma senhora que tinha um filho. Era una señora que tenía un hijo, Ela amava muito esse filho. amaba mucho a ese hijo. E esse moço foi assassinado por um outro. Y ese hijo fue asesinado por otra persona. E ele foi a julgamento Y se fue a un juicio e ele foi condenado. y fue condenado. Todos os dias ela ia ao processo onde ele estava sendo condenado. Y todos los días ella iba a acompañar el proceso donde él estaba recibiendo la condena. Quando ele recebeu a condenação, Y cuando realmente fue condenado, ela passou a visitá-lo todas as semanas, 3 vezes na cadeia. y ella pasó a hacer una visita a este joven 3 veces a la semana, allá en la cárcel. Ela levava comidas para ele, Le llevaba comida, ela levava roupas le llevaba ropa, e ela cuidava dele. y cuidaba de ese joven. Até que ele entrou na liberdade condicional. Hasta que entró en libertad condicional. Então ele podia ir para dormir em casa. Entonces él podía dormir en casa. E ela preparou o quarto do filho dela Y ella preparó la habitación de su propio hijo para que ele fosse dormir lá. para que ese asesino fuera a dormir en su casa. E depois ele foi liberto, Isso. tempo ele Después que recebeu cumplió la a pena, pena e ele veio morar com ela. él vino a vivir con la señora. E ele casou-se. Ese joven se casó E os filhos dele se tornaram netos dessa senhora. y los hijos de ese joven se volvieron nietos de la señora. Ele, alguém perguntou como a senhora pôde fazer isso. Y alguien le preguntó, ¿cómo pudiste hacer esto? Ela disse porque eu morri Él le dijo, porque yo morí com Cristo. con Cristo. Cristo é a minha vida. Cristo es mi vida. E a vida de Cristo é a vida do amor incondicional. Y la vida de Cristo es la vida del amor incondicional. Eu não poderia fazer isso como Adão. Yo no podría hacer eso como Adán. Por isso Cristo teve que me crucificar. Por eso Cristo tuvo que E crucificarme. ele veio viver em mim. Y Él vino a vivir en mí. Quando ele veio viver em mim, ele veio me trazer perdão. Y cuando Él vino a vivir en mí, Él vino a traerme perdón. Nós não fazemos isso por Adão. No hacemos esto a través de Adán, Nós só fazemos isso por meio de Cristo. solamente en Cristo. E é Cristo que faz isso em nós. Y es Cristo que hace eso en nosotros. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Dios les bendiga sus vidas. Que vocês sejam instrumentos de Cristo no Chile. Que ustedes sean instrumentos de Cristo en Chile. A igreja precisa de homens e mulheres que vivam Cristo. La iglesia necesita hombres y mujeres que vivan Cristo. Pessoas que não expressem Adão, Personas que no sean la expresión de Adán, mas a expressão da vida de más Cristo. que sean la expresión de la vida de Cristo. Eu não posso produzir Cristo. Yo no puedo producir a Cristo. Cristo tem que me crucificar. Cristo tiene que crucificarme E Ele já me atraiu. y Él ya me atrajo. E Ele me fez morrer. Me hizo morir, E Ele ressuscitou. me hizo resucitar E eu estou vivendo com a vida de Cristo. y estoy viviendo con su vida. Ainda que eu tenha uma natureza terrena Aunque frágil, tenga una naturaleza terrenal débil,
uma natureza terrena sujeita ao pecado. una naturaleza terrenal sujeta al pecado, Não mais sou escravo do pecado, pero no soy más esclavo del pecado, porque Cristo é a minha vida. porque Cristo es mi vida E Ele é aquele que pode mudar a história do Chile, y Él es el que puede cambiar la historia de Chile, a história do Brasil, la historia de Brasil, a história de Paraguai, la historia de Paraguay, a história da Bolívia. de Bolivia. Ele é o único que pode mudar esta governabilidade terrível que está se implantando Él hoje. es el único que puede cambiar esa gobernabilidad terrible que se está implantando. Amém, Senhor. Nós precisamos ver a Igreja de Jesus Cristo comprometida com o Evangelho. Necesitamos ver la iglesia de Jesucristo comprometida con el Evangelio. Uma igreja que não olha para trás, Una iglesia que no mira hacia atrás, que esquecido das coisas que para trás ficam, olvidándose de las cosas que para atrás se quedan, prossiga para o alvo da prosigue para el soberania. blanco de la soberana vocación. Foi um prazer muito grande estar com vocês esse Fue un tempo. gusto muy grande estar con ustedes Quero estos agradecer a días. Sandra, Quiero agradecer a todos. para que esse congresso acontecesse, tem muita gente trabalhando por trás. Queremos agradecer también porque para que este retiro pueda haber ocurrido, mucha gente trabajó por detrás. Hubo mucho trabajo. Eles são instrumentos da graça. Son personas que son instrumentos de la gracia. E nós louvamos a todos esses que o Senhor tem usado. Y alabamos a Dios por todos estos a quien Él ha usado. Aqueles que têm ido levar os livros, ido fazer os convites, Los que hicieron las Bom, invitaciones, isso llevaron tudo los aqui, libros. para ter isso aqui, você não pode imaginar qual é a logística. Porque son meses de logística y trabajo por detrás. Mas a glória pertence ao Cordeiro. Pero la gloria pertenece al Cordero. Nós louvamos o Cordeiro